Olá, eu sou a professora Mara e vou estar junto a vocês nesse ano de 2021. Nossas aulas ainda vão iniciar de forma remota, mas com fé em Deus, logo as nossas aulas passarão a ser presenciais novamente. Bem, eu vou ministrar disciplinas de matemática e no oitavo C, além da disciplina de matemática, eu vou estar ministrando também prática de matemática. Estou até ouvindo o vixe de vocês, mas não se preocupem. Juntos nós vamos conseguir resolver todos os problemas em que a matemática envolve. Estarei aqui fazendo a minha parte, que é ensinar vocês. E eu espero que vocês façam a parte de vocês, que é aprender. E para aprender, vocês precisam se esforçar para isso. Então, se esforcem, respondam as atividades, assistam os vídeos e juntos vamos conseguir vencer. Bem, nessa primeira semana, nosso único meio de comunicação será o WhatsApp. Depois, estaremos também utilizando o Mob Educa, certo? As recomendações são as mesmas do ano passado. Façam as atividades porque elas é que estarão valendo a sua frequência. Façam todas as atividades. Eu estarei passando a atividade em todas as minhas aulas. E é durante a minha aula que você vai resolver essas atividades. Óbvio que eu vou estar dando um tempo para vocês resolverem essas atividades, certo? Então, se tiverem alguma dúvida, não deixem de perguntar. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início à nossa primeira aula. Olá, eu sou a professora Mara Gardenha e vamos aqui dar início ao conteúdo potenciação. Vamos aqui primeiramente determinar o valor de uma potência de números racionais com expoente inteiro positivo e negativo. Vamos relembrar a potência, primeiramente. Dado um número racional A e um número natural N, a expressão A elevado a N chama-se potência e representa a multiplicação de N fatores iguais ao número A. Bem, o que isso aqui tudo está dizendo? Eu tenho um número racional A e um expoente n, sabe? Um número natural n. E essa expressão a elevado a n chama-se potência e representa a multiplicação de n fatores iguais ao número a. Então, esse número a aqui, ó, eu tenho uma multiplicação e esse a aqui, ele se repete n vezes. Olha aqui um exemplo. Eu tenho 3 elevado a 2, certo? O 3 é o número que vai se repetir. Quantas vezes que esse número vai se repetir? 2 vezes. Eu vou ter uma multiplicação de repetições do número 3. Então, vai ficar 3 vezes 3, que isso aqui é igual a 9. Aí, aqui, ó, o símbolo A elevado a N representa a potência de base A e expoente N. Então, olha aqui, ó, esse número aqui de baixo é chamado de base. Esse número de cima é chamado de expoente. E o resultado, aqui no caso, ó, o resultado, ó, 3 elevado a 2 é 9. E esse resultado aqui é chamado de potência, certo? Então, vamos relembrar como calcular as potências com N inteiro, quando esse expoente aqui é inteiro. Primeiro, quando a potência de expoente inteiro é maior que 1, certo? É maior que 1. Toda potência de expoente inteiro maior que 1 é igual ao produto de tantos fatores iguais à base. Que isso quer dizer? Eu tenho A elevado a N, então vai ficar A vezes A vezes A vezes A. Isso aqui N vezes quaisquer que seja o número real A e o número inteiro N maior do que 1. Olha aqui uns exemplos. Eu tenho 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 vai ser o quê? O 2 vai se repetir 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicando isso aqui vai ser igual a quanto? 16. Menos 5 elevado a 3. A base é o que se repete. Quantas vezes? Vai depender do número que está no expoente, aqui no caso é 3. Então, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Isso aqui vai ser igual a menos 125. 7 terços elevado a 2. Então, vai ser o quê? 7 terços vezes 7 terços. Se repete 2 vezes. Aí vai ser o quê? 7 vezes 7, 49. 3 vezes 3, 9. 49 sobre 9.
Menos 1 sobre 10 quartos. Esse menos 1 sobre 10 vai se repetir 4 vezes. Isso é uma multiplicação aqui, ó. Menos 1 sobre 10 vezes menos 1 sobre 10. Menos 1 sobre 10 vezes menos 1 sobre 10. E vai ser igual a 1 sobre, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. Potência de expoente 1. Toda potência de expoente 1 é igual a base. Então, isso aqui é fácil. Quando o expoente for 1, eu já sei que o resultado, a potência, vai ser a própria base. Qualquer que seja o número real A. Observe os exemplos a seguir. 3 elevado a 1, qual é a base? 3. Então, a potência vai ser 3. 1,4142 elevado a 1. Qual é a base? 1,4142. Então, a potência vai ser 1,4142. Menos 2 elevado a 1 vai ser o quê? Menos 2. Menos 7 décimos elevado a 1, menos 7 décimos. 0,333 elevado a 1, 0,333, certo? Então, quando eu tenho um expoente 1, não importa qual seja a base, o resultado vai ser sempre a própria base. Potência de expoente 0. Toda potência de expoente 0 e base não nula é igual a 1. Então, quando eu tenho A elevado a 0, vai ser sempre igual a 1. Então, quando eu tiver o expoente 0, qualquer que seja o número real A, em que esse A tem que ser diferente de 0, a potência vai ser igual a 1. Veja alguns exemplos. 5 elevado a 0, 1. 0,75 elevado a 0, 1. Menos 11 elevado a 0, o expoente é 0, então o resultado vai ser 1. 1, esse número bem aí, elevado a 0, o expoente é 0, então a potência é 1. 3 quintos elevado a 0, o expoente é 0, então o resultado vai ser igual a 1. Potência de expoente inteiro negativo. Toda potência de expoente inteiro negativo e base não nula é igual ao inverso da potência que se obtém conservando a base e trocando o sinal do expoente. Olha aqui, ó. Eu tenho a base e o expoente negativo. O que você vai fazer? Você vai trocar. Você vai pegar e vai colocar o inverso dessa base. Você vai colocar o inverso da base. Qual o inverso de A? É 1 sobre A. O expoente, ele é o mesmo. Só que em vez de negativo, ele passa a ser positivo. Então, eu tenho que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N, quaisquer que seja o número real A, não nulo, e o inteiro N. Veja alguns exemplos. 1,5 elevado a menos 2. O expoente é negativo, não é? Então, vai ficar 1 sobre 1,5 elevado a 2. Ó. O inverso de 1,5 é 1 sobre 1,5. O expoente que é negativo, ele passa a ser positivo. Então, você vai repetir o 1 e 1,5 elevado a 2 é 2,25. 2,25 é o mesmo que 225 sobre 100. Aí você vai fazer o quê? Aqui eu tenho divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu multiplico, fica o quê? 100 sobre 225. Simplificando essa fração, fica 4 sobre 9. Menos 2 elevado a menos 3. Eu tenho o quê? O inverso de menos 2, que é 1 sobre menos 2. O expoente, que é negativo, passa a ser positivo. Menos 2 elevado a 3 é menos 8, certo? Então, vai ficar 1 sobre menos 8, que é o mesmo que menos 1 sobre 8.
3 quartos elevado a menos 1. Qual é o inverso de 3 quartos? Aqui, minha gente, você já pode fazer de forma direta, sem precisar fazer todo esse processo, certo? O inverso de 3 quartos é 4 sobre 3. Mas aqui, colocando de acordo com a propriedade, o inverso aqui ó, vai ser 1 sobre 3 quartos. O expoente está negativo, ele passa a ser positivo. Aí vai ficar o quê? Uma divisão de duas frações, em que você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso dessa segunda fração é 4 terços. Aqui, ó, 3 quartos elevado a 1 é o próprio 3 quartos, né? Lembrando do expoente 1. Outro modo de calcular quando o expoente ele é negativo. Vimos, no caso no outro slide, que dado o número A, sendo A diferente de zero, temos que A menos A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. É importante observar que 1 sobre A elevado a N também é igual a 1 sobre A elevado a N. Então, olha aqui, ó. Por quê? Vamos aqui fazer a demonstração. 1 sobre A elevado a N é o mesmo que você escrever 1 sobre N, desculpa, 1 elevado a N sobre A elevado a N. 1 elevado a N, quando a base é 1, não importa o expoente, o resultado sempre vai ser 1, certo? Quando a base é 1, independente do valor do expoente, o resultado vai ser 1. Por exemplo, eu tenho 1 sobre A elevado a 4, aí você vai repetir esse 1 sobre A 4 vezes, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, e aqui, ó, 1 elevado a 4, e esse A aqui, ó, 4 vezes, né? A elevado a 4. Então, vai ficar o quê? 1 elevado a 4 é 1, e A elevado a 4 é A elevado a 4. Concluímos, então, que A elevado a menos N e 1 sobre A elevado a N são iguais entre si. Ou seja, uma potência de base não nula e expoente negativo é igual à potência em que a base é o inverso da base dada e o expoente é o oposto do expoente dado, certo? Veja os exemplos a seguir. Eu tenho 1,5 elevado a menos 2. 1,5 colocando na forma de fração é 3 sobre 2, certo? Vai ficar o quê? 3 sobre 2 elevado a menos 2. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o inverso dessa fração. Qual é o inverso disso aqui? O inverso dessa base? Você vai trocar. O denominador passa a ser o numerador e o numerador passa a ser o denominador. O inverso disso aqui. E o expoente, que é negativo, passa a ser positivo. Aí, 2 elevado a 2 é 4. 3 elevado a 2, 9. Aqui eu tenho 3 quartos elevado a menos 1. Qual é o inverso de 3 quartos? 4 terços. O expoente 1, o resultado é a própria base. 3 quintos elevado a menos 2. Qual é o inverso de 3 quintos? 5 sobre 3, elevado a 2. O que é negativo, o expoente que era negativo, passa a ser positivo. Os 5 terços vai se repetir 2 vezes. 5 terços vezes 5 terços. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Você já podia fazer de forma direta. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Menos 10 terços elevado a menos 5. O inverso fica menos 3 sobre 10 elevado a 5. Esse menos 3 sobre 10 se repete 5 vezes. Aí você vai fazer o jogo de sinal, ó. Menos, com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá menos, com menos dá mais. Desculpa, dá menos. Confundi, ó. Menos com menos mais com menos menos com menos mais e mais com menos menos. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 243.
10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 100.000, certo? Vamos recordar alguns detalhes. Quando a potência de base positiva, o resultado vai ser positivo. É positivo, né? Potência de base negativa. Então, olha aqui, ó. Vamos analisar. Quando a base, ela é positiva, a potência vai ser positiva. Não importa o expoente. O resultado vai ser positivo. Potência de base negativa, quando a base é negativa, aí vamos analisar. Quando o expoente é par, a potência ela é positiva. Então, quando a base ela é negativa e o expoente for ímpar, a potência ela vai ser negativa. Então, base positiva, o resultado positivo. Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. Ou seja, a potência é positiva. Base negativa e expoente ímpar, a potência ela é negativa. O resultado é negativo. Outro detalhe. As expressões que envolvem potências devem ser resolvidas calculando primeiramente as potências. Olha aqui, ó, para calcular o valor de 3x² menos x mais 2, para x igual a menos 1, procedemos assim. Então, aqui eu tenho a expressão, no lugar do x eu vou colocar menos 1. Então, ó, no lugar do x eu estou colocando menos 1. Aí, o que você tem que fazer? Primeiro, resolver a potência. Menos 1 ao quadrado é 1. Aí, aqui eu fiz o jogo do sinal. Menos com menos, mais. 3 vezes 1, 3. Aí, 1, aí repetiu o restante. 1 mais 2. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, aqui é uma introdução de potência para vocês relembrarem o conteúdo de potência. Vocês estudaram isso aqui no ano anterior e estamos fazendo uma pequena revisão do primeiro desses assuntos que vocês estudaram nesse primeiro bimestre, que vai ser apenas revisão do que vocês estudaram no 8º ano. Qualquer dúvida que vocês ficaram, é só perguntar para mim. Logo após essa aula, eu vou estar passando uma atividade para vocês responderem. Muito obrigada pela atenção de vocês.